Glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Ele reinará! Ele reina! Aleluia! Aleluia! Para sempre, para sempre e sempre, Ele reinará. Ele reinará para sempre, para sempre e sempre, Ele reinará. Ele é o rei! Ele é o rei! Para sempre, Glórias a Ele! Glórias a Ele! Louvores a Ele! Ao Rei! Ao Eterno! Ao Todo-Poderoso! Ao Rei da Glória! Rei da Glória! Rei da Glória! Rei da Glória! Aleluia! 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 Rei! Rei! Rei da Glória! Rei da Glória! Rei da Glória! Aleluia! poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, Poderoso! poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Ei, Deus? rabassore cantarás. Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Levante suas mãos para os céus e dê glórias e graças, renda glórias, renda louvores a Ele. A palavra de Deus diz que homens santos, levantem suas mãos santas, sem animosidade, e orem ao Senhor e glorifiquem ao Senhor. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor nos alcançou, o teu amor nos alcançou, o Senhor nos resgatou, Pai. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. Obrigado pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, que nos limpa, que nos purifica de toda iniquidade. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo, nosso mestre, nosso ajudador, que ilumina os olhos do nosso entendimento e nos ensina a verdade da Tua palavra, e nos salva, e nos liberta, e nos cura. Obrigado, Pai, pela unção, a unção para despedaçar jugos, a unção que destrói fortalezas, que aniquila sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Obrigado, Pai, pela unção liberada sobre nós, a unção do Teu Espírito Santo. O Senhor é poderoso para salvar, o Senhor é poderoso para libertar os oprimidos do diabo. O Senhor libera cura sobre o corpo, cura, Senhor, sobre a mente, sobre a alma. Renova os espíritos nesta hora, Pai, espíritos fervorosos, Pai. Que o nosso homem interior seja um espírito fervoroso no Senhor, Pai, em o nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Uau, a equipe está um sucesso, hein? Glória a Deus por esses irmãos. Aleluia. Eu fiquei imaginando aqui que eu acho que não vai nem dar tempo naquele dia glorioso do Senhor, que ele diz que vai ser um piscar de olhos. Então não vai nem dar tempo, vai ser transformados. Aleluia. O irmão falou para eu trazer uma palavra amiga, e eu creio que ela é bem amiga, porque toda palavra que vem do Senhor, ela é amiga. Palavra da salvação. É uma palavra da salvação. Amém?
porque a palavra de Deus é para a nossa salvação. Eu vejo a palavra de Deus, amados, da seguinte maneira: independente do grau que o bisturi vai cortar na carne, você entende? A palavra, ela tem um fundamento, ela tem um propósito de alcançar a nossa vida, de transformar a nossa vida, de promover a nossa vida. O propósito da palavra de Deus sempre é esse. A palavra de Deus, ela não veio para nos condenar, não vem para deixar a gente embaixo de culpa e de condenação, não. Ela vem para trazer uma revelação, um ensino dos princípios da palavra, para que nós possamos viver dias gloriosos nessa terra. Desfrutar de toda a bênção, de toda a prosperidade, de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós lá na cruz. Então, a forma como a gente ouve, como a gente recebe a palavra, é que vai fazer a diferença na nossa vida. Amém? Existem aqueles que ouvem e recebem, existem aqueles que ouvem com os ouvidos de mercadores, que ouvem por aqui, passa por ali e não recebe nada. E já está escrito na palavra que aquele povo era um povo de dura serviço, um povo de coração duro, um povo que ouvia o Senhor, mas nunca colocava em prática a palavra. Mas existem aqueles que são ávidos pela palavra. Esses somos nós. Bereanos, que examinam as Escrituras para saber se é realmente daquele jeito, e que somos ávidos para encontrar mais e conhecer mais do Senhor através da sua palavra. Amém? E é essa a expectativa que nós temos que ter. E eu creio que a palavra de Deus por si só, ela é poderosa para gerar vida abundante. Nós, amados, nessa semana nós ouvimos muito falar da morte do apóstolo Rina, da igreja Bola de Neve. Ouviram falar? Homem de Deus, homem que deixou um legado, homem que veio com uma inovação que alcançou muitos jovens, que levantou 530 igrejas, mais ou menos, salvo engano, 560 igrejas pelo mundo, e tantos jovens que ele alcançou, que tirou das drogas e tudo mais. Mas também é conhecido de todos, irmãos, que havia um problema que ele estava passando, que ele estava enfrentando, um problema familiar, um conflito com a própria esposa, né? E isso era notório, que esse conflito também estava trazendo dano e prejuízo para a sua vida e para o seu ministério. Sabe, irmãos, não estou aqui para julgar nada, não é nada disso, é justamente com base nesses conflitos que nós passamos também, cada um de nós, nos relacionamentos, é que eu meditei nessa palavra e creio que é para trazer instrução para nos dar o livramento. Amém? E aquele, pois, que pensa que está de pé, veja para que não caia. Eu sempre lembro disso quando acontece uma fatalidade, ou quando acontece um escândalo envolvendo algum irmão, ou pastor, quem quer que seja. Eu sempre lembro disso, desse texto da palavra. Que aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Porque as circunstâncias, as situações, ela bate na porta de todos. E alguns conseguem resistir e vencer, e outros sucumbem, outros deixam entrar e provocar dano nas suas vidas e na sua casa. E a palavra de Deus diz que o diabo, ele é como um leão que vive em derredor buscando a quem tragar. Ele está buscando uma oportunidade, uma brecha para entrar e provocar um dano num relacionamento conjugal, num relacionamento familiar, no relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, na igreja. A gente sabe que assim funciona, não é verdade? A gente vê essas coisas acontecendo dessa maneira. Pessoas, às vezes, elas, no momento de fraqueza, elas são atacadas, seja na sua alma, nas suas emoções, no seu espírito, ou mesmo na sua carne. E aí o dano começa a acontecer. E se ela não se recobrar, ela pode sucumbir e cair na beirada do caminho, na jornada. Mas graças a Deus pela palavra de Deus, que ela está o tempo todo nos instruindo e nos chamando para perto do Senhor, para a gente não ser pego no dia mau.
E a gente está com a palavra guardada no coração e na nossa boca para esses dias, que são tempos difíceis, que você precisa estar cada dia mais fervoroso de coração, fervoroso de espírito. E não faça, como é costume de alguns, deixar de congregar. Porque às vezes num culto que você vem, aquele culto que menos você cria uma expectativa, Deus pode mudar a sua sorte e gerar e trazer uma palavra, trazer para o seu coração uma revelação, um livramento até de algo que porventura você pudesse se envolver e trazer para você uma palavra de salvação, como eu creio que essa palavra dessa noite, eu estou preparando teu coração. Amém? Para a palavra da salvação. A forma como nós recebemos a palavra vai fazer toda a diferença na nossa vida. E a palavra é instrução para nos ajudar. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, vamos ler Bíblia, bastante aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 10. Apóstolo Bud, nosso querido apóstolo Bud, que homem da fé, que trouxe a palavra da fé para nós aqui, para o Brasil, traga a palavra da fé para o meu povo, povo de Deus, aqueles que receberam essa palavra da fé e que tiveram suas vidas transformadas. Aleluia! E sabe, irmãos, o rema, ele não é um merchandising, não é um chavão, é uma realidade. Só quem passa por essa escola, quem estuda e quem aprende, quem recebe a palavra, sabe que de fato essa palavra funciona, essa palavra transforma a sua mente, essa palavra libera cura para o seu corpo, salvação para a sua alma. Aleluia! Faz você andar numa perspectiva de fé vitoriosa. Então, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, apóstolo Bud sempre abria com esse versículo nas nossas conferências de ministros e nas reuniões de pastores, ele sempre exortava em cima dessa palavra. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, da mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aleluia! Que palavra boa é essa, irmãos? Sabe, amados, às vezes a gente pensa que unidade é você estar em união, é você criar uma panelinha, um grupinho, e só aquele grupinho fechado, que é o top da galáxia, é o melhor, é o mais... Não, não tem nada a ver com isso. Unidade é o que a gente quer colocar no coração de vocês para entender, assim como o apóstolo Bud colocava no coração de todos os pastores, de todos os ministros, é que nós não estamos competindo, nós não estamos concorrendo uns com os outros. A família Verbo da Vida é uma família, o Ministério Verbo da Vida é uma grande família espalhada por todas as capitais do Brasil, da Europa, da África, do mundo hoje como está. Todos nós somos um só em Cristo Jesus. Aleluia! Então não importa se a Igreja Verbo da Vida lá de Sobradinho está crescendo, está expandindo, está maior do que a da Asa Sul, do Gama, nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus, porque o nosso Deus está sendo glorificado nisso. Aleluia! Então essa é a unidade, esse é o propósito do nosso coração. Então a gente está amando e também, como diz, torcendo uns pelos outros. Nós participamos de todas as formaturas do Rema, aqui na região do DF, nós fazemos questão de ir lá. Ontem nós não fomos porque estava tendo o evento aqui dos jovens, mas a gente faz questão de ir, de prestigiar, de honrar e de celebrar juntos com os nossos irmãos, porque a gente sabe como é trabalhoso no decorrer de todo o ano e para chegar no tempo da formatura também. Então a gente quer celebrar. A gente celebra cada vitória, cada triunfo de cada igreja, de cada rema, de cada ponto de pregação que nasce, de cada congregação que se levanta, de cada igreja que é estabelecida, Verbo da Vida, da palavra da fé. Amém? Então, nós somos inteiramente unidos. Nós temos a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Somos um, somos muitos. Então, esse desejo, meu amado, você que é membro da Igreja Verbo da Vida, da Asa Sul, você tem que ter no teu coração. Amém?
você tem que ter no teu coração esse princípio de unidade, de comunhão, não só com a Igreja Verbo da Vida da Asa Sul, mas com todas as igrejas Verbo da Vida. Amém? Com o ministério Verbo da Vida. Amém, irmãos? Isso tem que estar no teu coração, de pegar junto com todo o projeto que o Ministério Verbo da Vida está realizando. Então, o Ignition agora é um projeto do ministério. Não é só apenas um projeto da igreja local de Taguatinga. É um projeto que veio para alcançar os jovens, estabelecer os jovens, promover os jovens. Amém? Então, todo projeto que vem lá de Campina Grande, do Ministério Verbo da Vida, todos nós pegamos juntos. Amém? É algo para promover o reino, é para promover o ministério, nós estamos juntos. Amém, amados? Isso é unidade. Amém? A gente não fica puxando contra, não. A gente está junto. Um projeto da igreja local, do departamento da criança, nós estamos juntos. Amém? Nós queremos as crianças bem assistidas, nós queremos os professores num ambiente bom para servir as crianças. Amém, irmãos? Um projeto de evangelismo do departamento da Igreja Verbo da Vida da Asa Sul. O bazar é da Igreja Verbo da Vida da Asa Sul. Não é algo apenas de um departamento, é da Igreja Verbo da Vida da Asa Sul. Amém, amados? Quando nós fazemos o culto da família, não é apenas o departamento da família que está fazendo esse projeto, é para a Igreja Verbo da Vida da Asa Sul. Amém, irmãos? Se é algo que os jovens estão promovendo, é da Igreja Verbo da Vida da Asa Sul. Não é apenas dos jovens, não é apenas dos adolescentes. Não vou participar, não vou cooperar, não estou junto nisso porque é apenas dos jovens. Não, é da Igreja Verbo da Vida da Asa Sul. Algo criado para o diaconato está fazendo algum seminário, alguma coisa, é da Igreja Verbo da Vida da Asa Sul. Aleluia! Sabe, irmãos, às vezes você perde de avançar, de crescer espiritualmente, de amadurecer, porque você fica pensando que é um projeto apenas daquele irmão que você é antipático com aquele irmão. Você tem que ser simpático com todos, irmãos. Amém? Não, é o líder, tá? Eu não gosto muito dele mesmo, eu não vou nem participar, não vou nem cooperar. Esse tipo de sentimento não é nosso. Não pertence a nós. Amém? O sentimento que pertence a nós é de unidade e de crescimento e de avanço. Amém? Torcer um pelos outros. Amém, irmão? Sabe, eu quero falar para vocês que a verdadeira sabedoria, ela contrasta com a falsa sabedoria. Então, nós vamos entender sobre a verdadeira sabedoria. Porque, irmãos, é justamente onde entra o conflito. E que você imagina, agora que o apóstolo Rina, lá da igreja Bola de Neve, faleceu antes do tempo, porque não era plano de Deus, ele faleceu com 52 anos. Na Bíblia diz que ele quer que a gente viva até 120 anos. Amém? Ele tinha muito ainda que fazer, mas foi antes do tempo. E foi num tempo em que ainda estava em conflito conjugal. Imagina o coração dessa esposa, o coração dos filhos, não é? Que não tiveram tempo de pedir perdão, de se perdoar, de lavar o coração. Imagina você perder um ente querido. Eu já fui em sepultamentos, em funeral, que o filho tinha brigado com a mãe. E aí ela chorava. Tá demais. A mãe já partiu. Não adianta chorar agora. Você entendeu? A palavra da salvação é justamente para isso, para nos livrar daquele dia mal, você ficar lá chorando como diz, esqueci a palavra. Remorso. Obrigado pelos universitários. Né? Aí você ficar com remorso porque não deu tempo de pedir perdão, de reconciliar-se. Então essa palavra é para isso, para a gente aprender essas coisas. A verdadeira sabedoria, ela contrasta com a falsa sabedoria. Tiago capítulo 3, ele diz assim para nós, Tiago capítulo 3, no verso 13. É interessante que em Tiago capítulo 13, ele trata da língua, e ele fala que a língua é um mal incontido, mas aquele que controla a língua, ele é maduro, ele é perfeito espiritualmente. Então nós temos que crescer espiritualmente para a gente dominar a língua, porque da língua pode sair maldição, pode sair intrigas, confusões, brigas, palavras hostis, palavras que vão machucar, e depois pode ficar difícil de consertar, entendeu?
Então, quando a gente amadurece, e graças a Deus que a gente é ensinado sobre a oração em línguas, que quando você ora em línguas, você começa a cuidar da sua língua, a ter cuidado. Quando você vai falar alguma coisa, você fala, entendeu? Aí você já se controla. Então, olha, Tiago capítulo 3, verso 13, diz assim, olha, quem entre vós é sábio e inteligente? Tenha fé. Deus acredita em você, irmão. Ele te deu o seu espírito, amém? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre, diz a palavra, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder das suas obras. Amém? Quem entre vós é sábio e inteligente? Levante sua mão. A palavra não é para condenação, não. Eu sou sábio e sou inteligente. Eu tenho a sabedoria de Deus em mim. Eu tenho o espírito de sabedoria em mim. O Espírito Santo é o espírito de sabedoria. Lá em Isaías capítulo 11 fala que esse espírito de sabedoria, de conselho, é o que está em Jesus e é o que está em nós. Jesus está em nós. Amém? Se pelo contrário, verso 14, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Amados, olha, inveja amargurada, essa palavra, o significado desse termo aqui, do original, é amargo, ácido, maligno, inveja amargurada, virulento. Virulento significa que tem capacidade de se multiplicar dentro de um organismo, causando doença. Então, a inveja amargurada, ela tem uma capacidade de se multiplicar e causar doença, e provocar o mal, porque é maligno. Então, ele está mostrando para nós que esse tipo de sabedoria aqui, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Então, já não faz parte de nós. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, onde há esse tipo de sentimento, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, esse tipo de sentimento, ele pode penetrar na alma, nos corações humanos, mesmo dos cristãos, dos crentes, porque nós estamos vendo aí o conflito que deu lá no relacionamento conjugal de ministros, de pessoas que conhecem a palavra, que pode trazer essa influência maligna. É uma influência do diabo mesmo, para derrubar as pessoas. Rick Renner, em 4 de setembro, ele trouxe um devocional sobre a raiz de amargura, que ele fala sinais reveladores de que a amargura está crescendo em sua vida. Eu separei aqui esse devocional do dia 4, Pedras Preciosas, do Rick Renner, porque é muito instrutivo, e eu quero compartilhar aqui, vou ler alguns parágrafos dele para você, porque o fundamento aqui é a gente aprender a se livrar dessas coisas, amém? E aprender a verdadeira sabedoria. Hebreus 12:15 diz que, olhando diligentemente para que ninguém se prive da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Veja, uma raiz de amargura, ela pode contaminar muita gente. Um coração ressentido, um coração magoado, ele pode contaminar muita gente. Você entende? E a gente viu que essa sabedoria não é de Deus, é uma sabedoria demoníaca, é para confusão. Então, Rick Renner fala assim, olha, quando você se pega constantemente dizendo algo depreciativo sobre outra pessoa,
preste atenção ao que está acontecendo. O que você está dizendo sobre essa pessoa é um sinal revelador de que alguma semente ruim está tentando criar raízes em seu coração. Então ele está falando que essa semente ruim, quando ela começa a produzir frutos destrutivos em nossa vida, você tem que cuidar para que nenhuma raiz de amargura brote em você e te perturbe. É como uma pequena planta que começa a crescer e brotar, e ela vai germinando e vai se multiplicando. E olha, presta atenção, se você constantemente está falando mal, pejorativamente, de alguma pessoa, quem quer que seja essa pessoa, ele está te dando um sinal de que isso pode ser uma raiz de amargura que está brotando em você. Se você constantemente fala mal de alguém, de alguma pessoa, é porque você está criando um ressentimento, uma amargura contra aquela pessoa. E essa é uma influência demoníaca, satânica, terrena, animal, como está escrito lá em Tiago. Ele fala assim, olha, essa palavra nos diz que a amargura não nos domina de uma só vez. Em vez disso, ela cresce um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até que finalmente se torna um crescimento enorme e feio que contamina nossas vidas inteiras. A amargura geralmente começa a espreitar das profundezas de nossas almas, na forma de pensamentos negativos sobre outra pessoa, ou uma atitude amarga, afiada, desconfiada e cínica em relação a alguém que nos ofendeu. Se a raiz não for rapidamente arrancada e removida, essa amargura acabará se tornando uma árvore madura que produzirá frutos amargos, dolorosos e desdenhosos para todos que delas comem. Se você não parar com essas atitudes, elas acabarão por incomodá-lo. Na verdade, toda a sua vida é perseguida por esses pensamentos incômodos e perturbadores. Palavra da salvação. Se você tem um ressentimento contra alguma pessoa, quando você ouve acerca dessa pessoa, te incomoda, solta em você um ressentimento, uma mágoa, solta em você logo a língua querer falar mal, ver algo negativo sobre essa pessoa, cuidado. Isso pode ser uma raiz de amargura que está se estabelecendo. Sabe? Então a palavra está nos ensinando para a gente ter cuidado com essas coisas sutis, que são terrenas, malignas, e que causam confusão, e que podem dominar a sua vida, uma vida amargurada e ressentida. E você tem um semblante decaído, porque você está guardando mágoa, rancor e ressentimento contra alguém. Então a palavra está nos trazendo essa instrução. E ele faz algumas perguntas aqui. Você tem algum ressentimento contra alguém que te atormenta o tempo todo? Não precisa responder. Só pergunte. Talvez, toda vez que você vê essa pessoa, você sente algo afiado e feio dentro de você? Quando você ouve que essa pessoa foi abençoada, você se pergunta como Deus pode abençoá-la quando ela fez uma coisa tão feia como você? Está pegando? Para você identificar se tem alguma raiz aí querendo brotar, e você vai se livrar dela hoje, em nome de Jesus. Amém? O diabo não vai te pegar. Ele fala, pensamentos negativos como esses incomodam você o tempo todo? Ou seja, você saber que aquela pessoa que você criou um desafeto com ela, e você soube uma boa notícia a respeito daquela pessoa, nossa, aquela pessoa foi abençoada, foi promovida, recebeu isso, aí você já fica ali, entendeu? Isso é a raiz de amargura brotando em você. E você precisa se livrar disso. Ele está falando que uma raiz de amargura está crescendo dentro de você. E amargura, ressentimento e falta de perdão estão começando a perseguir você e vão perseguir você aonde quer que você vá. É
Essa raiz de amargura é algo que contamina o ambiente, que se multiplica, que começa numa pessoa e essa pessoa ela começa a ser um disseminador de confusão, porque ela é maligna, ela é terrena, ela é para a confusão. É uma sabedoria maligna. Nós estamos contrastando a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, contra a sabedoria maligna. Estamos aprendendo isso, amém? Então, voltando aqui para o texto, era esse compartilhamento aqui do devocional, muito bom, muito instrutivo. Ele tem um outro devocional ainda também da semana do dia 14 ou 15 de novembro, e ele faz menção desse dia 4 de setembro também, que ele também traz, mas essa é a explicação sobre a raiz de amargura. Rick Renner, para quem não conhece, ele é um ministro americano que foi chamado pelo Senhor para deixar o seu ministério nos Estados Unidos, o ministério já consolidado, estabelecido, e ele foi para Moscou, para a Rússia. E ele começou do zero lá na Rússia. E ele é um estudante do grego, então ele esmiuça essas palavras e traz essa informação. Então, amargura, ela significa um espírito amargurado, ressentido. E é contra esse tipo de sentimento que nós, como crentes, temos que lidar o tempo todo. Porque essa é a estratégia do diabo para pegar o crente, para deixar o crente preso com ele, criar uma raiz de amargura. E se ele cria isso, ele impede você de crescer, de avançar, de amadurecer espiritualmente, de aprender as coisas de Deus, de se santificar. E aí nada prospera na vida do cristão. Sentimento faccioso, irmãos, ele tem um sentimento, ele tem uma origem no sentido político, propaganda eleitoral ou intriga por um ofício. Isso é o significado dessa palavra. Um desejo de se colocar acima, um espírito partidário e faccioso, que não desdenha a astúcia, ou seja, um espírito partidário faccioso que usa de todas as astúcias para se promover. Esse é o sentimento faccioso, partidarismo. Então, denota uma perseguição egoísta, falava antes do Novo Testamento, do ofício político através de meios injustos. Ou seja, então esse sentimento faccioso é um partidarismo que vem brotando no coração da pessoa para ela também criar os seus planos astutos para galgar os seus interesses, porque ela é movida de egoísmo, ela é movida de orgulho, é movida de soberba, de arrogância, para satisfazer os seus próprios interesses. Então, junta isso, a inveja amargurada com o sentimento faccioso, que é o partidarismo, criar um partido de seu próprio interesse. Isso é uma estratégia demoníaca do diabo para tirar você do foco, tirar você da presença. É uma raiz de amargura que brota para colocar em você um preguinho para ele puxar. Você está comigo, amado? Então, olha só, apóstolo Paulo, ele nos exorta aqui a ser um em Cristo. Nós falamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, de unidade, de sermos um em Cristo. E ele fala em Filipenses capítulo 2, verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, ou seja, por interesse pessoal, entende? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aleluia! Sabe, o nosso mestre Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. E ele fala que dentre os maiorais no mundo, aqueles que são servidos à mesa, né? Aqueles que estão à mesa e os garçons vêm servir, aqueles que são maiores. Ele fala assim. Mas ele está falando, Jesus, ele fala, olha, mas eu sou como aquele que serve. Amém? O nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, ele não é como aquele que quer ser servido, ele é como aquele que serve. Marcos 10, 45 diz que ele veio para servir e não para ser servido, e ele deu a própria vida por nós. O propósito do cristão é servir. Servirmos uns aos outros como ele nos serviu, amar uns aos outros. E não ser visto, não buscar a fama. Essa é a proposta da palavra de Deus para nós, cristãos, amém?
Porque quando você vai ver Lúcifer, Satanás, ele usurpou, ele queria ser igual a Deus, ele queria a fama. Lúcifer, essa é a característica de Lúcifer. Mas a característica do nosso Senhor Jesus, ele se esvaziou da sua divindade, se tornou um homem igual a nós. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, Jesus. Enquanto que o outro lado, Lúcifer, Satanás, ele usurpava o trono de Deus. Ele é orgulhoso, soberbo e arrogante. Então essas são as características de Lúcifer, de Satanás. Mas as características, o DNA que está em mim, que está em você, é do nosso mestre de Jesus. Ele colocou as características dele em nós, os atributos que operam em nós, são os atributos divinos. São as características de Jesus. E o diabo sabe disso, é por isso que o diabo ele quer plantar uma raiz de amargura, uma ofensa no seu coração, para que você fique ofendido, amargurado, ressentido, porque essa sabedoria, esse tipo de estratégia é terrena, é demoníaca. A confusão, onde há disputa de interesses, entende, amado? Graças a Deus por Jesus Cristo. E Tiago aqui no capítulo 3, no verso 14, quando ele está falando, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Não se glorie disso. Então, Tiago está falando contra esse amor próprio ou esse se vangloriar. Amém? Tiago está nos instruindo, fala, ei, não se vanglorie de você ter um grupinho especial, um partidarismo. Não se vanglorie de você pertencer a uma elite. Amém? Mas deseje crescer como servo de Deus. É tão interessante, amados, que esse contexto de Tiago capítulo 3, se você vê Tiago 3 e Tiago capítulo 4, Tiago está falando, o pastor Tiago está falando para uma igreja de crentes. Ele está dando instrução para os crentes, irmãos, sobre controlar a língua, sobre o cuidado com a raiz de amargura, cuidado com esse sentimento faccioso, que essa sabedoria é terrena, demoníaca e é de confusão. E o Satanás, irmãos, nesses dias, ele está implantando esse tipo de sentimento no coração de crentes. Não daqui, porque aqui você tem a palavra da fé, você é um crente que congrega, tem um pastor que fala a verdade para você, que não fica só dando coach, é ou não é? Só deixando você alegrinho. Recebe uma palavra que te alinha, que te ajusta, que te santifica. Amém? Então, olha só, Tiago, no capítulo 4, ele vai colocando, irmãos, que o negócio é sério. Se você ler Tiago, capítulo 4, ele vai vendo, olha, de onde é que está procedendo as guerras e contendas entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Veja que palavra clara. Nós já entendemos que nós somos uma pessoa espiritual, que nós somos uma pessoa renascida de novo, que nós temos o DNA de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, o primogênito dentre muitos irmãos. Nós somos igualzinho ao nosso irmão Jesus, irmãos. Papai, ele olha para mim, olha para você e fala, olha, igualzinho meu filho querido Jesus, em quem eu me comprazo. Ele não olha para o seu passado, ele não olha para as suas fraquezas, mas ele nos ensina na sua palavra, cuidado. Cuidado para não brotar em você nenhuma raiz de amargura, hein? Cuidado para o diabo não te pegar. Amém? E Tiago, capítulo 4, ele vai colocando aqui, olha só, de onde é que está procedendo guerra e contenda no meio de vós? Não é dos prazeres que militam na vossa carne? Não tem nada a ver com o espírito. Não tem nada nem a ver com Satanás, tem a ver com a carne. E a carne, ela não se converte. A gente já sabe disso. A carne a gente domina. A carne, amado, ela quer fama, ela quer aparecer, ela quer se mostrar, não é? Mas o Espírito nosso é o Espírito de Cristo. É um Espírito manso e humilde que o Senhor nos deu. Tiago, capítulo 4, ele continua nesse mesmo contexto dessa exortação, desse ensino para a igreja. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, porque viveis a lutar e a fazer guerras,
não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Está pedindo errado. Está pedindo com a intenção errada. Infiéis. Tiago, pastor Tiago está falando para a igreja dele. Eu estou só lendo. Baixe suas pedras. Amém? Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você continuar paquerando o mundo, os prazeres do mundo, você está sendo adúltero. Antes ele dá maior graça. Veja, ou supondes, verso 5, né? Que em vão a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Oh, glória! Aleluia! Deixa eu animar você que está com sono, pescando, zoião. O Senhor, o Espírito do Senhor deseja nós. Sabe, irmãos, eu sei que essa palavra aqui parece dura de se ouvir, mas ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque depois que eu terminei aqui a conclusão desse estudo aqui, eu falei, meu Deus, papai derramou um óleo fresco sobre mim. Uma presença tão gostosa, tão amorosa. Eu falei, uau, pai, obrigado, porque eles vão ouvir, vão entender. Eu falei, pai, compartilha com eles essa mesmo som que o Senhor derramou para mim. Não é maravilhoso, amados? Como Deus nos ama, como Ele tem zelo por nós, como o Espírito de Deus está cuidando de nós nesses últimos dias. Muitas vezes nós estamos vendo pessoas caindo em pecado, entrando em escândalos ministeriais, e nós estamos prontos para jogar uma pedra, para fazer o nosso comentário lá na rede social, no Instagram, para destilar veneno, mas aí o papai está falando para ele, aquele que está de pé vigie, para que não caia. Cuidado, cuidado, porque isso pode chegar em qualquer um. E você tem que ver o outro errar, não é para você errar nem para condenar, é para você se policiar. Pai, eu não quero errar. Eu não quero ser motivo de escândalo do Evangelho. Eu quero aprender com o erro dos outros. Eu não preciso cair no mesmo erro para eu errar. Amém? Eu não preciso. Porque o outro errou, eu vou errar também? Não. Tem a palavra aqui me ensinando como eu devo proceder. Aí ele diz, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amados, enquanto nós nos acharmos que somos muito fortes e independentes de Deus, Ele está nos resistindo. Mas quando nós reconhecemos que precisamos dEle, e que nós precisamos vencer essa carne em muitas situações, Ele dá a maior graça. E a graça é um poder de Deus para fazer a gente vencer e superar toda e qualquer situação da nossa carne. Aleluia! Ele diz então, sujeitai-vos, portanto, a Deus, sujeite-se a Deus, que Ele vai te dar graça. Mas resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Não aceite as propostas do diabo, não aceite a raiz de amargura, não aceite o sentimento faccioso, não aceite a divisão, não aceite a manipulação. Aleluia! Não aceite isso, esse tipo de sugestão em você. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Você que está com o ânimo dobre, uma hora você está de bem com todo mundo, outra hora você está de mal de todo mundo, uma hora você está rindo para todo mundo, outra hora você está com a cara feia para todo mundo, uma hora você está alegre com todo mundo, outra hora você está de mau humor, insuportável. Limpai as mãos, ele diz. Limpa o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Eliezer Rodrigues, que ele é autor daquela canção, essa canção Flua na unção da alegria, e ele estava cantando, falando justamente dessa música, que ele estava em depressão, e chegou para ele a revelação, ei, o fruto do Espírito já está em você, a alegria já está em você. E aí, o Espírito Santo falou para ele, comece a rir. E ele fala, está lá um videozinho dele no Instagram. Ele diz que ele começa a rir, aquele risinho amarelo, sem graça, haha, 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 haha. Mas ele diz que ele foi ativando o fruto do Espírito dentro dele. E daqui a pouco ele começou a rir, e se alegrar no Senhor. E apóstolo Eliezer Rodrigues, que conhece ele, quem vê ele pelas ministrações, eu lembro de uma outra ministração que Brad Fluke, que é um profeta do ministério também, que é um americano, ele relata num determinado momento que ele viu lá Eliezer parado, Eliezer lá com aquela maior cara de religioso, incrédulo, porque Brad Fluke se move na unção profética, e ele faz umas coisas doidas, assim, ele pega e mete a mão em todo mundo cai, né? E diz que o apóstolo Eliezer, na época, estava lá assim, olhando para a cara dele, com aquela cara de incrédulo, de condenador, né? De religioso. Para que isso? Para que isso tudo? Né? Para que essa palhaçada toda? Quer aparecer, quer se mostrar? Aí Brad Fluke vai lá e dá uma mãozada nele, ele cai e começa a rir, e ri. Então flua na unção da alegria. A unção da alegria. O fruto da alegria está dentro de mim, está dentro de você. O fruto da alegria está dentro de mim, está dentro de você. Talvez nós não tenhamos motivos externos para nos alegrar, mas a gente pode ativar esse fruto da alegria, trazendo a nossa mente cativa à obediência do que a palavra diz a nosso respeito. Ei, eu sou uma nova criação, eu sou justiça de Deus, eu tenho um fruto do Espírito em mim, ei, eu sou abençoado, ei, eu sou próspero, ei, eu sou suprido, ei, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, ei, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu estou, ei. E começa a sujeitar-se a Deus, a sua palavra, e resistir ao diabo. E ele vai fugir de vós, ele vai fugir, ele não vai aguentar o seu louvor. Satanás, ele não suporta o louvor a Deus. Deus habita em meio aos louvores, diz a palavra dele. Quando nós começamos a engrandecer o nome do Senhor, a louvar o Senhor, toda tristeza vai embora, até a tristeza vai pular de alegria. Nem ela consegue se suportar. Aleluia! Amém. E ele continua, chegai-vos a Deus, depois verso 9 diz, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos, mas na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E, querido, ele está falando aqui, olha só, de você humilhar a sua carne, porque no seu espírito você reconhece, eu sou filho. Amém? Mas com a carne você lida com ela, você domina ela, você vai lá para o seu secreto, vai lá para o seu quarto, onde ninguém está te ouvindo, você ouve lá, deixa eu ver se a tua mulher está ouvindo na porta, tá não? Aí você vai lá e abre o verbo, pai, o senhor sabe que eu tenho essa carne mesmo, essa carne velha, eu quero acabar com essa carne velha, esse bifão agora vai ser crucificado com Cristo. Amém? Pai, o Senhor sabe que eu sou carnal mesmo, Pai, mas eu não quero mais ser carnal, eu não vou andar na carne. Aleluia! Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos e Ele vai te dar a graça, Ele vai te dar o poder para você vencer a sua carne, vencer o seu temperamento. Pai, eu estou falando de mim, amém? O Senhor sabe que eu sou temperoso mesmo, Pai, sou cheio de tempero, o temperozão apimentado, Pai, o Senhor sabe. Pai, o Senhor sabe que eu sou apimentado, Pai, o Senhor precisa cuidar disso. O Senhor não me chamou para o ministério? Aleluia! Amém! A gente precisa reconhecer, amado.
nossos limites, nossas limitações diante do Pai. Pai, eu não quero nada com essa carne, com esse diabo, nada com esse tipo de sentimento na minha vida. Eu não quero, eu rejeito. Aleluia! Nós precisamos ser sinceros com o Pai, amado. Agora, a verdadeira sabedoria, para você ficar mais leve, amém? Está aqui no verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. É pura. Oh, glória. Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Aleluia! Essa é a sabedoria que papai quer que a gente, que reine na nossa vida. Provérbios capítulo 8 fala da sabedoria. Sabe quem é a sabedoria? Jesus. Jesus é a sabedoria. A palavra de Deus é a sabedoria. Então, amados, ele fala, essa sabedoria que é do alto, que é pura e que é pacífica. É essa sabedoria que eu quero governando a minha vida. Aí o verso 13, voltando lá, diz, quem entre vós é sábio e inteligente? Quem tem o DNA de Cristo? Amém. Ei, tem vergonha não. O diabo fica te acusando, dizendo que você é um carnal e tu aceita. Dizendo que tu é um miserável e tu aceita. Dizendo que tu é um doente e tu aceita. Quando eu falo para você, quem é que tem a sabedoria? Quem é que tem o DNA de Cristo? Fala com ousadia, irmão. Deixa o diabo saber que você sabe que ele está sabendo e que você sabe que você é. Amém? Ele precisa saber que você sabe. Porque ele sabe. Muitas vezes você não sabe. Mas ele precisa saber que você sabe, que você tem convicção de quem você é. Amém? E olha, quem entre vós é sábio e inteligente, então mostre. Mostre como? Em mansidão de sabedoria, na sabedoria que é do alto, que é pura e que é pacífica. Rejeita a sabedoria terrena, maligna, facciosa, amargurada, ressentida. Rejeita esse tipo de sentimento em você e mostra essa sabedoria do alto, que é pura e pacífica, com o condigno proceder às suas obras. A versão amplificada desse versículo diz assim, ó, quem dentre vós é sábio e inteligente, que ele mostre suas boas ações por sua boa conduta com a gentileza e humildade da verdadeira sabedoria. Amém? Ou seja, é justamente você mostrar o contrário da proposta do diabo, do maligno, do tinhoso que quer colocar na tua vida. Você mostra justamente o contrário, você mostra o que a Bíblia diz que você é, o que a Bíblia diz que você tem que mostrar. Ei, mostre que você é, com a sua boa conduta, com a gentileza, com a humildade e com a verdadeira sabedoria. A humildade da verdadeira sabedoria. A raiz de amargura querendo brotar, o ressentimento querendo chegar, a mágoa querendo chegar, o conflito querendo chegar entre você e seu marido, entre você e seu cônjuge, entre você e seu filho, mas você vai mostrar com humildade e sabedoria. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vi um testemunho de um pastor, que ele é um ex-homossexual. Ele era um travesti. E o pai dele, pastor, falou, cadê? Ele é um pastor, ele conta nas redes sociais, no YouTube, tudo. Ele fala, o nome dele é Paulo. E ele fala que o pai dele perguntou, cadê Paulo? Não chegou ainda? Aí a esposa, não chegou. Aí eu vou atrás dele. Aí o pastor, pai desse homem, vai atrás dele. Encontrou ele na rua, ele travestido. E quando ele chega na rua, naquela rua que ele chegou, aí ele viu o filho dele. E aí os outros parceiros daquele filho dele falaram, o pastor. E ele querendo se esconder, porque ele estava vestido de mulher, ele querendo se esconder, e o pai chegou e abordou ele, tirou o paletó e falou, cobriu ele, vem filho, vamos para casa. E ele fala,
O pai dele o amou, mesmo ele naquela condição. Vamos para casa, filho. Entra no carro. Aleluia. Então, esta é a sabedoria do alto. Não é pagar com a mesma moeda. Não é pagar com ressentimentos, com amarguras, com mágoas. O sentimento, a sabedoria do alto, a gente paga com o amor. Aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós, aquele que nos apunhala pelas costas. Você paga com amor. Amém? É dessa maneira que a palavra de Deus nos ensina, e esse testemunho é maravilhoso desse irmão. Agora, veja na versão NBV. A versão NBV, que é a Nova Bíblia Viva, diz assim: se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações. E se vocês as praticarem com humildade, então serão verdadeiramente sábios. Se vocês a praticarem com humildade, serão verdadeiramente sábios. Aleluia! Agora veja a versão mensagem, que a versão mensagem na verdade é uma paráfrase, não é uma versão, mas olha o que a mensagem diz. Quer ser considerado sábio? Quer ter reputação de quem entende? Esse é o caminho. Aprenda a viver. Escute a sabedoria. Viva com humildade. O que conta é como você vive, não como você fala. Ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria. Está longe da verdadeira sabedoria. É pura malandragem, é diabólico. Lembre-se, sempre que tentarem parecer melhores que os outros ou se aproveitar dos outros, tudo dará errado e todos terminarão pulando na garganta do outro. Essa é a Bíblia, a mensagem, Tiago 3,13. Tiago 3,18 diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É em paz que nós semeamos, para promover a paz. Amém? Meu temperamento está se convertendo. Amém? E nós precisamos dominar o nosso temperamento. Amém? A gente tem que se deparar com a palavra, reconhecer e dominar. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor mostra que nós não somos perfeitos. Porque como nós cantamos aqui, a glória é dele. A glória e a honra é dele. Até hoje não passou nenhum homem nessa terra, a não ser Jesus Cristo, perfeito. Todos falharam. Davi falhou, Moisés falhou, Noé falhou, Abraão falhou, não é? Josué falhou, só Jesus, porque a glória é dele. Aleluia! Então a gente não tem que ficar querendo que o pastor seja glorificado. Aleluia! Olha, a Bíblia também nos ensina em Tiago que se você carece de sabedoria, que você tem falta de sabedoria, que você necessita de sabedoria, que você deve pedir a Deus. Amém? Que Ele vai dar. Aí eu peguei esse texto na paráfrase da mensagem. Olha que lindo, coisa linda. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, olha que conselho. Orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Ora, pede, mas não toma uma atitude. E sempre duvida de tudo.
Para que isso? Para quê? Né? Se está duvidando. Mas ele está falando para nós, ei, ora, toma uma atitude. Orou, toma uma atitude. Orou, toma uma atitude. Aleluia. Quando você orar e tomar uma atitude, papai te faz subir mais um degrau. Ora e toma uma atitude. Ora e toma uma atitude. Ora e toma uma atitude. Ora, mas toma uma atitude. Amém? Ore e tome uma atitude. Decida andar na verdadeira sabedoria do alto, que é pura e pacífica. Palavra da salvação. Para nós cristãos, que temos uma palavra do Senhor, que nos alinha e nos ajusta na verdade. Muitos crentes falham e erram porque eles querem uma palavra profética. Eles querem que o ministro olhe para você, ei, você aí, de laranja, de bigodinho grisalho. Eis que te digo. Aí a pessoa recebe a palavra profética e acha que a vida dela vai mudar. E a palavra de Deus está dizendo para você, alinha aqui, ajusta aqui, conserta acolá. Você entendeu? A verdadeira sabedoria é essa. Ela te alinha, ela te ajusta, ela fala, você vai tomar posse disso. Isso é seu já, mas você tem que ajustar isso aqui. Amém? Você precisa consertar isso aqui. Toma uma atitude. Amém? Já é seu, já tá determinado. Jesus já fez, é teu. Pertence a você, mas toma uma atitude. Então tem pessoas que ficam correndo a mais atrás de profeta porque querem ouvir uma revelação. Olha para a cara de profeta assim, já com cara de pidão. É profeta. Não é não, irmão? É cara de pidão. Fica já. Não tem uma palavra para mim? Tenho. Toma uma atitude. Aí quando houve um profeta que vai e fala, toma uma atitude. Não, não é esse tipo de profecia que eu quero, não. Quero uma que, entendeu? Então, graças a Deus pela palavra de Deus. Nós somos, temos. Somos abençoados? Sim. Temos toda a boa dádiva do Pai? Temos, irmãos. Nós temos isso. Nós ouvimos um testemunho maravilhoso do pastor que estudou aqui no Rema, ele contando que ele, a partir de um livro do Kenneth Hagin, de autoridade do crente, que ele leu, que ele andava com uma sandália, uma chinela havaiana, a tira vermelha de um lado e a tira amarela do outro. E ele andava evangelizando de bicicleta, e o pastor dele falava que era a bike da bênção. E hoje, irmãos, ele contando para nós aqui no Café de Pastores do Rema, aqui de manhã, que ele estudou no Rema, que pessoas que abençoaram a vida dele para ele estudar no Rema. Você entendeu? Que ele não tinha nem dinheiro para estudar no Rema. E ele foi abençoado. E ele é grato por essas pessoas. Duas irmãs, uma delas é Caruena, que está aqui. Entendeu? Que ela era do pastoreio dele. E ela estava lá com ele. Quando Caruena teve no coração de vir para cá, eu falei, Caruena, pelo amor de Deus, fala com o seu pastor, ele é meu amigo, explica para ele que isso é entre você e Deus, eu não tenho nada a ver com isso. E tanto, graças a Deus, irmãos, que ela conversou com o pastor saiu daqui falando, Wellington, sabe que eu te amo. Eu falei, amém. Wellington, eu te amo. Eu falei, amém. A gratidão dele pelo Rema, pela palavra da fé, por um conselho que eu dei para ele partir para uma loja daqui, e ele deu. Vou falar rapidinho os conselhos, o milagre que ele recebeu. Primeiro, algumas pessoas saíram da igreja dele, mas aí ele teve que sair daqui que não conseguiu pagar o aluguel. Mas aí chegou um empresário, comprou um prédio, reformou o prédio, comprou as cadeiras, colocou o nome das cadeiras tudinho. Igreja, família no altar. Pegou a chave e falou, está aqui, toma, a igreja é tua, tu não paga mais aluguel. Ô, glória! Aí ele fala que ele tem 2 congregações já lá no Rio Grande do Norte, que já estão com mais de 300 pessoas, só porque ele está ensinando a palavra da fé para as pessoas.
Aí ele falou que ganhou mais 2 lotes. E um lá em Lusiânia para começar uma igreja lá. Aí ele fala que chegou um outro empresário e falou, não, eu vou te dar uma carreta. E deu uma carreta com aqueles baús mesmo, fechadão, que vai reformar para construir, para fazer uma carreta de evangelismo. Glória a Deus. Aí o mais poderoso do top das galáxias, a irmã dele com câncer, com metástase, que já tinha afetado o osso, que ia morrer. Deus dá uma visão para ele e ele fala para ela, você não vai morrer. Ele viaja lá e fala para ela, você não vai morrer. Ele pega os diagnósticos e escreve assim, cancelado, Yeshua, cancelado, cancelado, cancelado. A mulher curada milagrosamente. Está viva, está inteira. Não ela não conseguia nem mais se levantar, ela estava deitada. O marido levava ela para a igreja no colo, assim, porque ela queria ir para a igreja. Foi curada! E ele convidou a gente para ir para o aniversário da igreja. Para a gente ir lá ver. Eu falei, amém, muito obrigado. Para você ver, amado, quando a gente está trabalhando em função do reino, não há competição, não há concorrência. Ele compartilhou isso com os pastores que estavam aqui. Todos nós nos alegramos. Ninguém ficou com inveja amargurada, com ciúme. Não. Nos alegramos com a vitória do nosso irmão, sabe? E ele também, amado, me amando aqui, ó, com a Caruena, que é a ovelha, que era a ovelha dele. Mas ele entende. Você entende, amado? Porque a ovelha não é do pastor, é do Senhor. Amém? A ovelha é do Senhor. O pastor é o único que está casado com a igreja. A ovelha, ela entra, ela sai, vai embora, um dia ela congrega, um dia ela não congrega, um dia ela está no culto, outro dia ela está no culto, um dia ela serve no departamento, um dia ela não quer nem saber de departamento, está lá revoltada com sei lá com o quê, mas o pastor não, faça chuva, faça sol, ele tem que estar aqui. Amém? É assim. Agora que eu descobri isso, se tivesse me dito antes, eu falei, não vou ser pastor. Eu quero ser livre. Eu quero ser ovelha. Amém? Então, amados, estamos crescendo e avançando. Amém? E Deus é bom em todo o tempo. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. A tua palavra que nos ensina a viver em Cristo, a viver na verdade, nessa sabedoria que é do alto, que é pura e que é pacífica. Essa sabedoria, Pai, que nos promove, essa sabedoria que vem sobre nós e opera no meio de nós, e opera na nossa casa, opera na nossa família, opera nos nossos relacionamentos. Haja paz no teu lar, haja paz no teu relacionamento com o teu cônjuge, haja paz no teu relacionamento com os teus filhos. A paz reina na tua casa, a paz reina na tua família, o príncipe da paz habita em você. Há sucesso na tua casa, há prosperidade, celeiros cheios, celeiros brotando cada vez mais. Paz reina no seu lar, saúde divina reina no seu lar. Rei, saúde divina nos pertence, prosperidade nos pertence. Somos ricos, somos abençoados, somos prósperos e somos abençoadores. Ei, somos nós que estamos detendo a obra de Satanás nessa terra. Nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus. Amém.